Olá, para você que já me conhece ou para você que não me conhece, eu sou Renato Costa, gestor e responsável pelo Departamento de Medicina Preventiva do Plano Samaritano Saúde, a sua operadora. E estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto que quase ninguém tem vivenciado ou conhece, né? Que é o Covid-19. Por que eu estou sendo irônico, né, gente? Essa doença, esse problema veio alterar a nossa realidade, né? O nosso novo normal, é assim que dizem, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por que falar sobre isso nesse momento? Né? Porque o Samaritano Saúde, pensando em você, né? Principalmente você que sofreu com o Covid, que passou por internação, que desenvolveu algumas sequelas, isso está trazendo algumas limitações, sejam físicas, cognitivas. Nós montamos um programa para você de reabilitação pós-Covid, de atenção pós-Covid. Mais voltado, lógico, para aquelas pessoas que têm sequelas ou que ficaram com problemas um pouco mais sérios, né? Não estamos falando de problemas relacionados à falta de olfato, alteração do paladar, nós estamos falando das pessoas que precisaram ser internadas, que estão tendo que reaprender a andar, a fazer as suas atividades de vida diária e vida prática. Então, pensando nessas pessoas e nesse momento tão difícil, nós criamos aqui, dentro dos programas da medicina preventiva, um programa voltado para a recuperação pós-Covid. E é por isso que eu estou aqui para falar sobre Covid, aproveitando para dar essa notícia e aproveitando também para a gente discutir sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre Covid então. Vamos lá. Eu sei que muita coisa aqui você já ouviu falar, mas vamos entrar numa contextualização para que a gente possa, de modo, fazer uma linha cronológica do tempo e entender tudo que está relacionado ao Covid, ok? Então, a primeira vez que essa doença foi detectada foi em 2019. A primeira ocorrência dela se deu lá em Wuhan, na China. Quando foi 11 de março de 2020, foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde que aquilo havia saído de controle, que não se restringia mais só à região de Wuhan, na China. E aí o Covid tomou então um status pandêmico. Ele então se espalhou, né? Quando a gente fala de epidemia, ela está restrita a um determinado espaço, uma determinada região. Quando eu falo pandemia, é que ultrapassou várias regiões e se espalhou, como a gente viu, o Covid como se fosse uma praga realmente, se espalhou pelo mundo inteiro, não poupou nenhum lugar, matou e vem matando mais que muitas guerras que nós temos na nossa história, não é? Então, olha, muito sério isso, hein, pessoal? E esse Covid, o que a gente viu desde o começo? Que ele trazia um problema que acometia a parte respiratória. Então é uma doença respiratória, mas também que traz repercussões, sistêmicas. Ou seja, a pessoa tem um problema respiratório, mas em função desse problema que vai se desenvolvendo, outras coisas acontecem em outras partes do corpo, seja por uma alteração de coagulação, seja pelo tempo de internação, e essa inflamação que é causada no pulmão, ela se distribui pelo corpo inteiro e atingindo outros lugares, né? Então, o coronavírus, ele é um vírus, ele é um RNA vírus, né? E o vírus em geral, ele para sobreviver, ele precisa invadir alguém para usar o DNA da pessoa que ele está acometendo, né? Ele não consegue viver sozinho, certo? Tudo isso a gente já viu e está observando isso o tempo inteiro na mídia. Algumas pessoas estão até já cansadas de ouvir falar, né? Uma outra coisa importante é que esse vírus ele tem um núcleo capsídeo, né? E tem proteínas Spark. Então, quando você olha ele, eu vou colocar aqui a foto dele, ele parece que tem uma couraça. Por isso que é tão difícil atingir ele, porque uma couraça protege o material genético dele e por isso que é tão difícil matar ele, tratar ele, né, e aniquilar. E essas proteínas Sparks, que parecem uma espécie de um cravo da Índia que fica ao redor dele, se liga aos nossos receptores, principalmente os receptores conversores de angiotensina, os de ECA, que é onde eu tenho bastante lá no pulmão, né? Então, desde 1960, pessoal, para vocês não acharem que isso é uma coisa nova, não é. Os coronavírus, eles já existem há algum tempo, né? Então, desde 1960 já se reconhece
a capacidade do coronavírus, dos tipos de coronavírus, de promover infecção respiratória em seres humanos, em animais. Porém, né, não era mais do que um resfriado, né? Não era como o que está acontecendo hoje, era como se fosse um rinovírus aí que dava um resfriado na pessoa. Só que essa variante, ela é diferente, ela é resistente, ela se multiplica com facilidade. Aqui na foto você vê a estrutura, né? Então eu tenho o verdinho, que é um material DNA. Para matar esse vírus eu teria que destruir esse DNA. E por que eu não consigo? Porque ele está envolvido num capsídeo, é como se fosse um escudo. E por fora eu tenho um envelope que é onde estão cravejadas as proteínas Sparks, que é onde vai se ligar no corpo da gente. Olha como a estrutura é complexa. Então, quando a gente cobra os nossos governantes, os nossos cientistas sobre uma cura, a gente não imagina quanto difícil é lidar com esse fenômeno biológico, né? Esse vírus que se multiplica com tanta facilidade, tão rápido e que causa tanto estrago. E que para a gente ainda, né, à medida que a gente está se vacinando, a gente está adquirindo imunidade, mas anticorpos contra esse vírus, mas ele também sofre mutação, ele sofre mudanças. Daí que nós teremos que tomar vacina praticamente para sempre, para nos ver um pouco mais protegidos. E a vacina também não quer dizer que eu estou livre e estou protegido de modo que eu não vou pegar mais esse coronavírus. Não, eu consigo ter, caso eu seja infectado, uma repercussão menor, porque o meu corpo já tem anticorpos, já tem células que vão me defender, mas talvez não consiga defender 100%. Né? Mas é importante se vacinar, né? É importante que você entenda isso. Até o final do século XX, os coronavírus que a gente tinha conhecimento, eles nunca estavam associados com doenças graves, como a gente vem vendo acontecer. Existiam vários tipos, não era esse de agora, existiam vários tipos. Eles causavam resfriado, mas não da forma de criar uma doença tão grave que fosse capaz de matar uma pessoa como é hoje. Né? Possivelmente ele sofreu mutações, modificações. Né? Então, os primeiros relatos de que esse comportamento do coronavírus vinha mudando foram relatados a partir do ano 2000. Então, na China, houve uma epidemia, então, né, que era só restrita à China, de uma síndrome respiratória, um resfriado muito grave que fazia com que as pessoas desenvolvessem uma pneumonia e uma pneumonia de grande proporção, que inviabilizava, inclusive, a pessoa de respirar sozinha. Ela precisava ser assistida artificialmente para respirar, tinha todos esses problemas que a gente está vendo as pessoas aí que ficam internadas em UTI. De 2002 a 2013, foram relatados 8 mil casos de doenças, né? Tiveram 774 mortes que estavam ali concentradas na Ásia Oriental e Ocidental, né? E alguns relatos de óbitos na África do Sul e na América Central e Europa, mas estava ali restrito, ninguém achando que isso ia tomar grandes proporções, né? Em 2012, essa síndrome da angústia respiratória, ela foi reportada inicialmente na Arábia Saudita, e depois em outros países do Oriente Médio, até que eles começaram a perceber, opa, acho que o comportamento desse vírus ele vem mudando. Né? Mas continuou-se os estudos, continuou-se tratando as pessoas que apresentavam essa afecção, e aí mais casos foram identificados na Península Arábica, né? Com histórico, as pessoas tinham um histórico de viagem, né? Para fora da Península Arábica e foram meio que espalhando isso, até ficou conhecida nesse momento como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? E foi difundida agora não mais como SARS, mas como MERS, né? Uma nomenclatura. Então veja, né? Em 2019, então chega essa variante do vírus, que é muito mais agressiva, que se multiplica com muito mais facilidade e que vem se modificando ao longo do tempo e se tendo as variantes. A última variante que nós estamos aí temerários, que mais se fala, é a variante Delta. Né? Então ele vai se tornando, à medida que nós nos vacinamos, que nós nos precavemos, e ele vai infectando pessoas diferentes, de etnias diferentes, com hábitos diferentes, ele vai sofrendo mutações. Então o ser humano morre, o vírus se modifica, ele se muta, ele muda
algumas coisas nele e ele vai sobrevivendo, vai se adaptando. Esse é o problema do Covid. Por isso, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês que nesse momento, essa variável que a gente mais tem, que é a Delta, ela não está tão associada, eu vejo, né, uma enganação ou até mesmo uma preocupação tremenda com as superfícies, né? O álcool gel, lavar as mãos é sempre muito bem-vindo, isso tem que ser feito, mesmo quando não há infecção por nenhum tipo de vírus ou bactéria. É obrigatório a gente lavar as mãos e nos cuidar, né? Agora nós estamos fazendo isso com mais veemência. Mas hoje, o contágio relacionado ao Covid, ele está acontecendo muito mais por via inalatória do que por contato com superfície contaminada. Né? Então, quando você vai num hotel e aí o prato vem encapado, você tem que colocar a luva para pegar comida, legal, bacana. Mas quando você olha para o lado, tem aquele camarada que está com metade do nariz para fora, respirando e pegando comida. Isso é mais prejudicial. Inclusive, essa variante, se você está correndo ao ar livre e você vai atrás de uma pessoa que também está sem máscara, mesmo em ar livre, em ambiente aberto, você pode se contaminar. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A máscara é essencial e não é de enfeite. E aí, ainda falando sobre o Covid, da desenvolvimento disso tudo, chegou um momento lá na China que se aventou a hipótese de que esse coronavírus haveria de ter contaminado os morcegos. Esses morcegos também lá na Ásia foram lá, morderam um camelo, morderam um animal chamado pangolim, e o pangolim também, por ser uma iguaria também na região ali da Ásia, acabaram se contaminando com o Covid, e aí esse Covid, por via inalatória, como eu estava dizendo até agora, ele se multiplicou e as pessoas foram viajando, se movimentando no mundo e levando isso para as regiões mais distantes. A gente tem que fazer agora o que tem que ser feito. Tomar a vacina, usar a máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool gel para desinfetar as superfícies e outros desinfetantes, né? E me prevenir, na medida do possível, manter o isolamento e o distanciamento social, e só aí a gente vai conseguir controlar essa pandemia e ter um pouco mais de flexibilização. Mas não é brincadeira, para você que me assiste, não subestime o Covid. O fato de você ter a sensação que parece que acabou, não acabou. Nos nossos hospitais, nas nossas UTIs, nós ainda temos pessoas e pessoas graves, inclusive algumas que já foram vacinadas, tá? Que desenvolveram a doença, que foram contaminadas. Então, mesmo você que tomou a vacina, isso não é um passaporte para a sua liberdade, para a sua anistia em relação aos cuidados. Se cuide. Então, quando a gente observa, a gente ainda vê essa figura que você está vendo na sua tela aí, ela foi retirada dos dados que o Ministério da Saúde ele nos vai atualizando no mês de maio, né? E mais para exemplificar, a gente tem uma ascensão ainda desse comportamento, né? A ascensão no sentido de contaminação. Está contaminando. Essa história que parece que tem menos gente ficando doente é mentira. As pessoas estão ficando doentes. Só que essa variante que está predominando nesse momento, né? Ela tende a ser mais amena nos sintomas. Porém, na fase inflamatória, quando ela evolui, quando ela se dissemina, quando ela se multiplica, ela é muito mais agressiva. E a chance da pessoa sobreviver, ela reduz muito, ainda se essa pessoa tiver comorbidades, doenças associadas. Se for uma pessoa que não é muito saudável, isso piora. Então, não se engane, pessoal. Prestem atenção nisso. E que sintomas vão me chamar a atenção para eu pensar em Covid? Febre, falta de ar, que nós tecnicamente chamamos de dispneia, tosse, diarreia, né? O médico vai lá no pronto-socorro pedir exame de sangue, vai ver que os seus leucócitos estão baixos, isso chama-se leucopenia, né? Os linfócitos também, linfopenia. Pode ter dor muscular e fadiga, são sintomas bem genéricos e bem comuns em qualquer síndrome respiratória, em qualquer gripe, mas não subestime, não trate, não espere para tentar saber se é ou não é por conta própria. Procure ajuda médica, seja testado. Não vai levar mais do que 10 minutos, você está com o teste pronto e tirando a dúvida que você
Quanto mais antecipadamente você for tratado, maior a chance de você sobreviver e não ter a forma grave da doença, né? Mas esses são sintomas que são sintomas comuns e que podem nos confundir, certo? De uma forma geral, o Covid ele vai atacar várias áreas do nosso corpo. Ele ataca o nosso pâncreas, né? Atrapalha, ele diminui a secreção de insulina, aumenta a quantidade de espécie reativa de oxigênio, aumenta a inflamação. Ele vai lá no adipócito, vai aumentar no adipócito a sensibilidade à insulina, vai absorver mais glicose. Por que as pessoas durante o Covid estão engordando mais? O Covid faz engordar. Você sabia disso? No cérebro, ele vai causar lesão, vai causar uma neuroinflamação. No seu fígado também, ele vai diminuir a sensibilidade à insulina, vai aumentar a fibrose no fígado, vai mexer com o meu fígado? Vai. Não vai ficar restrito só ao seu pulmão. No pulmão, onde a gente vê o maior estrago, né? A gente tem um estresse oxidativo muito grande acontecendo no seu corpo. Então, não vale a pena bobear. Sentiu, teve sintomas, não está bem, procure o médico para tirar a dúvida. Esse sintoma está se perdurando por 3 ou mais dias, vá para o médico fazer os exames para ver se você realmente não está contaminado. E aí a gente viu, né? Eu disse aqui, montamos um grupo, um trabalho para o pós-Covid para atender essas pessoas, porque muitas pessoas estão ficando bastante sequeladas e vocês devem ter percebido isso ao longo do tempo e à medida que vocês vão conversando com outras pessoas que já tiveram Covid. A pessoa ainda que teve Covid ou que está com Covid pode desenvolver trombose, pode ter problemas cardíacos, desde uma endocardite, uma miocardite, arritmias. Às vezes a pessoa está achando que está com problema no coração, começou a passar mal e é simplesmente porque é uma evolução de um problema que já tinha e pode ser o Covid, né? Pode levar a hiperglicemia, pode fazer com que a pessoa desenvolva diabetes, né? E na pele pode sair lesões cutâneas, pode desde um vermelhidão até lesões, a gente chama de pápulas ou pústulas nessa pele, por conta, eczemas, né, por conta do Covid. Então, eu também tenho que ver outros sinais e sintomas, além desses que são parecidos com resfriado. Né? Tá tendo alguma coisa desse gênero, procure o seu médico, procure o atendimento. Aqui uma figura do Covid, do vírus, né? E ele parecendo que tem esses cravos da Índia em volta dele, e é através desses cravinhos, né, dessa coroa, esse que dá o formato de coroa para ele, é que ele vai se ligar nos receptores de ECA, são os receptores de conversão de angiotensina. E eu não tenho isso só no pulmão, por isso que ele acomete outras regiões, né? Ele é essa proteína Spark, que é esse que eu falei que parece um cravo da Índia, ele é ativado aí por uma outra substância e faz com que haja aí uma ligação, dá um match, né? Assim que fala hoje na internet, dá um match dos dois e aí os dois não se desgrudam. E eu tenho isso não só no pulmão, eu tenho em outros órgãos, por isso que ele acomete, né? E da onde vem, né? O que mais as pessoas relatam, que estão cansadas, não conseguem fazer as coisas, não conseguem retomar suas atividades, porque pensa bem, olha, essa figura que são 3 engrenagens, elas representam, né, você aí que está olhando, a gente olhando para a tela, da direita para a esquerda, eu tenho os pulmões, que são, tá aí em inglês, né, lung, os pulmões. Então nós captamos o oxigênio pelo pulmão, que já sofreu alterações ou está com alterações em função da inflamação pelo Covid. Então o oxigênio que entra pelo pulmão já não vai passar para o sangue como deveria. Esse sangue, então, que tem uma mistura pobre em oxigênio, vai ser bombeado pelo coração, que é o heart aqui, tá? Vai ser bombeado e ele vai ser levado até o músculo, né? Para o músculo usar o oxigênio para produzir energia e fazer o trabalho. Só que todas essas engrenagens, umas dependem das outras. Então, se o pulmão não está captando direito o oxigênio, se o coração ele também está afetado pelo Covid e a fibra muscular também pode ser afetada, você vai entender por que você fadiga com tanta facilidade, né? Então nós precisamos primeiro resolver essa pendência da sua infecção pelo Covid. Ele vai deixar sequelas, ele vai deixar uma lembrança para o seu corpo e vai deixar sequelas, que algumas são transitórias,
e outras podem ser mais de médio prazo e outras podem ser permanentes. Daí a importância de você estar sendo assistida por um grupo, né? A nossa respiração, a nossa ventilação, a entrada de ar, ela acontece por ação de músculos que fazem a nossa ventilação, a nossa respiração. Esses também vão estar acometidos, vão estar deficientes. O pulmão, à medida que está inflamado, fica duro, difícil para encher. E o músculo tem que se esforçar mais, o que favorece a esse músculo a entrar num estado que a gente chama de fadiga. O que a gente faz quando está em fadiga? Estamos cansados? A gente deita e descansa. Eu tenho como parar de respirar? Não tenho. A única forma para eu parar de respirar é eu ser sedado, né? Ser curarizado, que a gente fala, que é um outro remédio que tira totalmente a ação do músculo, e ser submetido a um trabalho com o aparelho de ventilação mecânica por um tempo, até que a inflamação e a deficiência, né, a fadiga também, ela se resolva. Por isso que a pessoa é entubada. Então, muita gente não entende por que o meu familiar precisou ser entubado. A inflamação causada pelo Covid deixou esse pulmão tão duro, que era como se eu quisesse encher aquela bexiga que tem lá no aniversário de criança, que às vezes a gente coloca a bala, e eu não consigo fazer, eu faço força, e aí para encher ela eu tenho que colocar no aspirador do lado contrário para encher. 90% das reações que acontecem no seu corpo acontecem na presença do oxigênio. Então, como é que eu faço? Eu tenho que entubar a pessoa, colocar uma prótese, ligar no aparelho, enquanto ela está se recuperando, o aparelho vai fazer a respiração para ela, porque eu consigo controlar a pressão, enquanto ela se recupera e ela está descansando. Então essa privação, essa diminuição do oxigênio, né? Tem muita gente que fica lá com o saturímetro, né? Com o oxímetro, vendo a saturação. É uma coisa que eu digo para você, não mexa com isso, porque você está vendo um valor, um número, e você não sabe interpretar. Só para você ter uma ideia, quando a gente coloca o oxímetro, se a pele está fria, se a pessoa tem a pele grossa, se ela está de esmalte, tudo isso dá variação. Às vezes você vai ficar nervoso, estressado, achando que a sua saturação está baixa, que você tem sintomas de gripe, que pode ser Covid, e você não tem condições de avaliar isso. Quem tem que fazer isso é o médico, né? Então, se o médico já te atendeu, ele pediu para comprar o oxímetro e pediu para a família acompanhar depois da alta, beleza, ele vai ensinar como usa e vai dizer em que momento você tem que ligar para ele ou chamar ele. Mas você ficar se auto-mensurando ou tentar se auto-cuidar, se auto-tratar, a história de ficar tomando ivermectina, cloroquina por conta, não faça isso, tá? Procure uma orientação profissional, né? E a gente fica no meio toda essa briga e começa a ouvir um monte de receita, não faça isso. Eu estou mostrando aqui para vocês o problema, a dimensão que é. Então, a gente aqui tem uma figura, tenho aqui um raio-x simples. O raio-x normal, ele é bem escurecido, ele é enegrecido. Tudo que é preto é ar, né? Tudo que é branco, bem branco é líquido. Por isso que o coração aparece aí branco, transparente aí, certo? Então, o que eu observo, se você olhar, é que parece que um infiltrado nesse pulmão na área preta, está tudo meio fosco. Isso é o que eu vejo num raio-x, quando a gente vê lá, olha, você possivelmente está com uma pneumonia. Então, o que eu vejo no exame de imagem, tá, é um exame que me remete a uma pneumonia. E os sintomas e o exame clínico que o médico vai fazer em você, ele vai dizer se essa pneumonia é causada por Covid, porque pode não ser o Covid, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Você precisa ter assistência médica. Eles estão treinados para mostrar isso para você, tá bom? E esses músculos que a gente tem aí, eles vão receber informações de vários lugares, do próprio tecido pulmonar, da função muscular, das articulações, das próprias células, para regular o quantas vezes você vai respirar por minuto, em que profundidade, com que volume. Então é uma fisiologia complexa, tá bom? Então, nós chegamos aqui numa conclusão que o Covid, ele causa uma pneumonia. Essa pneumonia, ela cria uma inflamação que não vai ficar restrita só ao pulmão. Essa inflamação vai pegar outras áreas do seu corpo que nós chamamos de áreas sistêmicas. Não, então pode pegar fígado, rim, estômago, intestino, pode ir para vários lugares. E essa inflamação é como se estivesse acontecendo uma guerra lá, o seu corpo tentando reagir contra ela, defender o seu corpo contra a inflamação e tentando resolver isso, e isso vai gerando
debilidade, vai gerando sequelas, vai gerando como se fosse numa guerra, algumas células vão morrer, outras vão ser feridas, né? Esses danos que são causados, eles podem ser temporários, podem durar um tempo intermediário ou podem ser permanentes, ok? Então, em cima disso, que nós temos todo o quadro que é pertinente da debilidade, da fraqueza, da dificuldade de retomada das minhas atividades de vida prática e vida diária. E daí eu queria agora abordar com vocês uma coisa básica, né? Por onde nós devemos começar a tratar esses problemas? O pulmão é o principal órgão cometido. Então, uma das coisas que você vai receber atenção é que nós vamos fazer uma abordagem primária relacionada ao sistema respiratório. Então, antes de você voltar para a academia, nós vamos começar do básico, a respirar, a fazer exercício respiratório, né? Muitas vezes, algumas pessoas, em função da sequela que a pneumonia deixou, vão precisar utilizar por um tempo oxigênio. Porque o nosso ar ambiente aqui, ele tem uma porcentagem de 21% de oxigênio, o resto são outros gases. Enquanto eu estou doente, eu estou me recuperando, muitas vezes eu vou precisar usar um catéter, usar uma máscara, tá? E enquanto eu vou me exercitar, talvez eu tenha que fazer isso, porque quando eu começo a me exercitar, eu começo a demandar mais utilização de músculos, eu começo a consumir mais oxigênio. Então eu gasto mais, se eu gasto mais, eu tenho que abastecer mais. Então, durante a recuperação, não é uma coisa assim, pelo amor de Deus, agora ficou com oxigênio. Não é uma coisa de outro mundo, é temporário, até que as coisas se resolvam, até que você se recupere. Então, você vai poder usar um catéter, uma máscara, e o oxigênio é uma prescrição médica baseada num exame chamado gasometria arterial. Tá? Não é você que decide quanto você quer pôr, e nem que tipo de máscara você vai usar. Você está vendo aí no slide que tem vários dispositivos. Eu posso indicar para você o uso de um torpedo, mas eu posso também indicar, como você está vendo azul aí, essa caixa quadrada, é um concentrador de oxigênio. Ele concentra o ar ambiente e te dá até 7 litros por minuto de oxigênio, caso seja necessário. Tá? Então, algumas pessoas vão precisar receber oxigênio para fazer. Tá? A prescrição de exercício, ela precisa ser guiada. Então, isso eu gostaria de falar com você. Não é voltar para a academia. Muitos profissionais não estão habilitados a cuidar de uma pessoa pós-Covid. Então, você tem que ser assistido pelo médico, você tem que ter a liberação do cardiologista, não é simplesmente dar um exercíciozinho, como muita gente tem colocado na internet, no YouTube. Preste atenção, vocês precisam de atenção de profissionais que têm competência para isso. Né? Eu vejo um monte de gente com muita boa vontade, colocando um monte de coisa em Instagram, internet, e hoje o mundo é movido com as mídias sociais. Você pode estar entrando numa furada ou podia estar rendendo muito mais e não está porque você está sendo mal assistido, ok? Nós vamos avaliar, inclusive, como é que está a sua expansão torácica, vamos mensurar isso, né? Quanto que o seu tórax se movimenta, porque ele vai ter, dependendo do grau da infecção, ele vai diminuir isso, a gente tem que recuperar o que é o normal para você. A gente vai medir o fluxo expiratório, né? Forçado para ver se você está ou não com uma constricção dos brônquios. Se isso estiver acontecendo, junto com a equipe médica, nós precisamos medicar com um broncodilatador, que é um outro erro, é um outro mito, né? Quando a gente fala de bombinha, tem um monte de gente que fala, bombinha mata do coração. Não seja ignorante, bombinha salva. Bombinha é uma forma de inalação portátil. Agora, por que as pessoas morriam do coração quando usavam bombinha no passado? Porque elas eram mal orientadas e a bombinha é só um broncodilatador, ela não é anti-inflamatória. Algumas bombinhas atuais têm mistura de corticoide com um broncodilatador, mas antigamente se tinha só o broncodilatador e as pessoas usavam essa bombinha e não iam para o hospital. Chegava uma hora que o bronco inflamava tanto, ele inchava, o ar não passava e a pessoa asfixiava. E ela morria de asfixia, não morria porque usou a bombinha. Né? Se o médico prescreveu a bombinha para você, mas aumenta o batimento quando eu uso. Se o médico prescreveu, é porque você pode usar. Tá? Então para de ser temerário de acreditar em lenda urbana, porque se está ali e você está bem orientado, é para usar. Por isso que a gente usa esse equipamento que você está vendo na cela, que é o Peak Flow Meter. Né? Esse equipamento a gente vê, se a pessoa está obstruída, a gente usa.
Se é um paciente meu que é asmático, eu ensino ele a usar isso, ele só vai usar a bombinha quando o valor estiver abaixo de tal valor. Ele não vai ficar usando a bombinha à toa, né? No Covid isso também se aplica, tá? Porque a pessoa pode ter uma reatividade brônquica. Algumas pessoas podem ter secreção brônquica. Não tem como eu fazer exercício sem antes retirar essa secreção, né? A secreção cria uma resistência à passagem do ar e deixa a pessoa mais fadigada. Se essa pessoa precisou ser entubada ou ela precisou receber um tratamento mais invasivo, do ponto de vista de vias aéreas, ela vai formar mais secreção. Isso é uma defesa do seu corpo. Na secreção brônquica, nós temos anticorpos também, né? Dependendo, o normal é que ela seja translúcida em pouca quantidade. Quando nós estamos inflamados, infectados dentro do nosso sistema respiratório, ela pode aumentar a quantidade e pode mudar a sua viscosidade. Dependendo de como isso está, a quantidade, viscosidade, fica mais difícil para o ar passar. Então, antes de eu fazer exercício, eu tenho que remover essa secreção, tá? E aí também entra, né? Quantas vezes alguém já não falou assim, pega seu filho, põe no colo, faz uma tapotagem. Pessoal, tapotagem é um recurso que a gente usa em fisioterapia para remover, para mobilizar a secreção, mas ela é baseada na ausculta pulmonar, que é aquele exame que põe um estetoscópio, ausculta, localiza, e aí você está vendo aí na sua tela agora uma figura que mostra que para cada lugar do seu pulmão tem uma posição específica. Imagina você estar com um vidro de ketchup aqui, você quer colocar no seu lanche, ele está virado para cima, você bate embaixo, nunca que o seu ketchup vai pular no seu lanche. Você precisa colocar ele a favor da gravidade. Então, para você ter uma ideia, quando nós estudamos para aprender anatomia. Na anatomia, nós aprendemos que o pulmão direito tem, por exemplo, 10 segmentos, 10 partezinhas. O lado esquerdo tem 8. Para cada uma delas tem uma posição. Então isso é uma coisa que, por mais que um médico lá, na boa vontade, tente ensinar um pai e uma mãe a fazer, não tem o mesmo efeito quando um profissional faz. Daí por isso que vocês estão aí tendo a oportunidade de ter assistência, né? Essa percussão torácica que a gente chama de tapotagem com a mão em concha, ela tem um jeito de ser feito. Se você bater muito forte, a pessoa que tem pneumonia, está inflamado o pulmão, ela tem dor quando ela é abordada dessa forma. Então não é de qualquer jeito, né, que a gente faz isso, tem uma forma específica. Então essa coisa do brasileiro de faça você mesmo não serve para tudo, né? Existem técnicas aqui, ó, como o professor Dirceu, essa é uma foto de um professor meu muito antiga, eu fiz questão de colocar, porque é uma foto dele mostrando uma forma de você aumentar, né, através de uma compressão e de uma vibração dos seus membros, você consegue deslocar a secreção e aumentar o fluxo de saída de ar. Quando o ar sai rápido, ele arrasta a secreção, né? Então, é só para você ver, não é tão simples, tá bom? Não é tão simples. A gente ainda pode, quando uma pessoa não tem a condição de vir até o lugar para fazer o espaço, nós podemos orientar o uso de equipamentos como esses que estão na tela, que eles criam uma vibração dentro da via aérea e ajudam a deslocar a secreção, tá? São vários tipos, mas tem que ser indicado por um profissional. Você não vai achar isso na farmácia e não vai aprender a usar sozinho. Alguém tem que te ensinar, tá? Para os casos mais difíceis, como eu falei de Guillain-Barré, Guillain-Barré a pessoa não consegue ter força nem para tossir. Isso aqui é um equipamento chamado, é um colete de percussão torácica. Ele fica tendo jatos de ar e vai gerando uma vibração sobre o tórax à medida que eu coloco a pessoa na posição para ajudar a deslocar a secreção, né? A própria tosse é um recurso que a gente usa para mobilizar a secreção. Quando ela pode ser feita de forma assistida, quando ela não existe ou quando não é possível, aí nós precisamos aspirar, precisamos passar uma cânula e aspirar, remover essa secreção para que o exercício seja feito na sequência, tá bom? Essa máquina da Philips é uma máquina de tosse assistida. Ela é usada muito para pessoas que têm doenças neuromusculares, que não conseguem tossir também, mas é uma máquina cara que nem em todo lugar tem disponível, tá bom? Um outro recurso que a gente vai ver muito, as pessoas até intuitivamente usando, é um freio com os lábios para prolongar o tempo de expiração. Esse tipo de respiração que a pessoa fica soprando enquanto parece que está se cansando, ela começa a fazer isso, aumenta o tempo de soltar o ar e favorece a pessoa a tolerar mais o esforço. Então a gente ensina a pessoa a fazer estratégias para lidar com as coisas do dia a dia, tá? E aí nós temos uma série de exercícios, aqui sou eu aplicando os exercícios de uma paciente, tá?
respiratórios de acordo com cada exame de imagem, qual a parte do pulmão que está acometida, a gente vai aplicando os exercícios, pode usar os incentivadores, alguém já deve conhecer isso aqui das bolinhas, que são os incentivadores inspiratórios, eu tenho de vários tipos, né? Cada um com uma proposta diferente, eu posso fazer isso com a pessoa e ajudar ela a expandir esse pulmão, a recuperar áreas que estavam fechadas, que não estavam executando troca gasosa. Aqui é uma máscara de EPAP, que é uma pressão positiva ao final da expiração, é um outro recurso que a gente tem. Isso aqui é um CPAP, tá? A gente ouve falar muito de CPAP para a apneia do sono, mas existe um CPAP, um gerador de fluxo que a gente coloca numa rede, numa fonte de oxigênio, e ele gera uma pressão muito grande, contínua, que é como se você estivesse com a cabeça para fora da janela do seu carro. E tudo isso para fazer o quê, pessoal? São vários recursos, não é que vai usar todos, mas a gente vai escolher esses para poder reexpandir, reabrir o seu pulmão, recrutar alvéolos que por conta do Covid ou por conta de uma pneumonia, de um modo geral, ficaram comprometidos e não estão fazendo a sua função para executar a troca gasosa. Tá? Aqui o CPAP, que a gente usa também na apneia do sono, e o BiPAP, que são equipamentos que alguns pacientes vão ter que fazer uso, inclusive, para dormir, porque durante o sono a gente relaxa a musculatura e há uma tendência da oxigenação também cair, alguns até depois do Covid isso se agrava, então a gente tem que prescrever. E em alguns casos nós vamos ter que fazer um treinamento de músculo respiratório. Nosso músculo aqui do bíceps, eu pego um peso lá, faço o peso, eu consigo fortalecer ele. O da respiração, infelizmente, não dá nem para pensar, vou colocar um saco de areia em cima da barriga e vou respirar o saco para levantar o saco de areia. Não dá para ser assim. Então a gente tem um equipamento próprio, que é o manovacuômetro, onde a gente mede a força que você consegue gerar de sucção. E daí eu tenho uma noção de como estão as forças, a força gerada pelos músculos inspiratórios. E aí, se ficar classificado que a pessoa tem uma fraqueza muscular, a gente vai treinar esse músculo. Por quê? Se o músculo é fraco e ele for acometido novamente, a chance de ter fadiga é muito grande. E muitas vezes, se a fadiga não for assistida prontamente, a pessoa pode evoluir para falência. Quando eu falo falência, eu estou falando de parada respiratória. Tá? Então a gente faz todo esse trabalho, a gente controla através do exercício a intensidade, a duração e a frequência, vai gerar uma sobrecarga e vai buscar adaptações. Um treinamento desse, ele não vai ter efeito antes de 30 dias. Então a gente vai usar esses dispositivos que vocês estão vendo, são válvulas específicas com ajuste para ir evoluindo e aumentando a sobrecarga para os músculos respiratórios se fortalecerem. Isso tudo aliado a uma boa nutrição, a um bom acompanhamento psicológico, a um acompanhamento médico, os exames. Então é todo um aparato multiprofissional que você vai estar recebendo, tá bom? Esse aqui é um outro sistema de treinamento muscular através de fluxo, E nós vamos fazendo corriqueiramente a avaliação clínica através de um exame chamado espirometria, que o pneumologista vai pedir, e através dos exames de imagem, a gente vai acompanhando a evolução para ver se as suas sequelas estão sendo revertidas. Pode ser feita também a ventilometria e a gente vai fazer aí a avaliação, como eu disse, dos exames radiológicos. Tá? Só aí é que nós vamos pensar na retomada da atividade física e do condicionamento físico. Vai voltar para a academia. Mas antes, nós vamos seguir essas recomendações do Colégio Americano de Esportes, que ele vai aplicar 2 protocolos para avaliar se a pessoa tem condições ou não de voltar para a prática da atividade física. Então a gente aplica esse questionário, a gente vê a resposta que vai ser dada e a gente vai definir se a pessoa tem um baixo risco, um risco moderado ou um risco alto. E aí algumas pessoas só podem voltar para o exercício moderado ou vigoroso se for depois de fazer avaliação médica, cardiológica, tem que ter um parâmetro mínimo. Então eu não vou discutir isso, que é muito técnico com vocês, mas eu queria mostrar que existe essa necessidade desse acompanhamento e você não pode de uma hora para outra, porque está se sentindo bem, começar a ir para a academia e começar a fazer exercício. Você tem que ter liberação médica para isso. Tá? E talvez você tenha que percorrer todo esse trabalho de fisioterapia respiratória até chegar no momento de retomar os exercícios pensando em condicionamento físico. Tá? Você não pode, talvez, mudar o vento, mas pode ajustar as velas e fazer o barco chegar onde você quer. Então, se existem profissionais, se existem pessoas dispostas a ajudar vocês, para que tentar fazer isso sozinho? Para que ignorar a ajuda?
procure ajuda. E é nesse sentido que a medicina preventiva, que o departamento aqui de medicina preventiva e o Espaço Saúde, todos os profissionais estão à disposição de vocês. Nós temos, além do trabalho pós-Covid, muitos outros trabalhos, o grupo da coluna, o grupo de atenção à saúde da mulher, o grupo de planejamento familiar, melhor idade, né? Nós temos vários grupos terapêuticos com foco na prevenção de doenças e na promoção de saúde. Procure se informar, conheça as unidades de Espaço Saúde que estão a cada dia aumentando mais e eu tenho certeza que você será bem assistido, bem tratado e bem conduzido e será com certeza uma pessoa mais saudável no dia de amanhã. Muito obrigado.